Bom dia, momento de reflexão. Que você tenha um ótimo dia, você e toda a sua família. Hoje eu estava refletindo aqui em questão da situação, que estamos vivendo no país e no mundo, em meio a essa pandemia. E muitas das vezes nós nos perguntamos o porquê disso, o porquê daquilo, mas a gente fica naquela, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que Deus está permitindo isso, por que Deus está permitindo aquilo. Mas o interessante não é o porquê, e sim o pra quê. Tudo tem um pra quê, e eu creio que toda essa pandemia, tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado. E para muitas pessoas, essa pandemia, ela está sendo uma coisa ruim, porque a gente está vendo a situação que o país está vivendo, pessoas que estão a passar fome, tem pessoas que estão até passando fome, e até aquelas pessoas que têm uma situação melhor, que estão tranquilas em suas casas. Então nós temos os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Mas para as duas classes, seja a rica ou a pobre, essa pandemia está servindo para alguma coisa. Pois tem aquelas pessoas que elas são ricas, riquíssimas, dedicadas ao trabalho, e muitas das vezes não tinha tempo para os seus familiares, para os seus entes queridos. Estavam preocupados mais em ganhar dinheiro, em estar em seus trabalhos, ficando às vezes horas e horas no trabalho e poucos minutos com as famílias. E essa pandemia serve para esse tipo de pessoa também, para elas estar mais próximas da sua família, mais próximas de pessoas que estão ali ao redor dela, pessoas que gostam delas, para elas poderem entender que o dinheiro não é tudo na vida. E para aqueles da classe baixa também entender que o dinheiro não é tudo, pois sem dinheiro a gente ainda consegue viver, nós conseguimos viver sem dinheiro, nós conseguimos um refúgio aqui, um refúgio ali. E aqueles que têm muito dinheiro, que entre aspas, achavam que não precisavam de ninguém, porque muitos infelizmente têm o coração no dinheiro, o tesouro deles é o coração, é o dinheiro. E Jesus diz: aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas, hoje em dia, essas duas classes, elas se encontram na mesma situações em questão dessa pandemia, isoladas, algumas tristes, porque não tem o que pôr dentro de casa. Mas mesmo aquela que tem o que pôr dentro de casa, que tem uma condição melhor, ela tá triste pelo fato dela não ter como gastar aquele dinheiro que ela tem, Ela tem muito, mas ao mesmo tempo ela não tem nada, porque o dinheiro dela não é suficiente para acabar com essa pandemia, para tirar esse isolamento. Então eu creio que tudo isso que está acontecendo é necessário. Não é que Deus criou o vírus, não foi Deus que criou, mas Deus permite. Deus permite as situações, porque tudo foi feito por Ele, tudo foi criado por Ele. Então Deus permite certas situações para que nós possamos atentar que sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. E às vezes muitas pessoas, elas correm daqui para ali, nós corremos daqui para ali, fazemos isso e aquilo, e achamos que isso é coisa que nós podemos fazer. Não, mas é porque Jesus, a misericórdia de Deus nos guarda, porque sem Ele nada podemos fazer.
Então, eu acredito que essa pandemia, ela está servindo para muitas pessoas que achavam que o dinheiro era mais importante do que tudo, está hoje em dia se aproximando, se achegando até Deus, porque o final dos tempos está chegando. Aí muitas pessoas vão dizer, ah, mas eu ouço falar nisso já tem muitos anos, a minha avó, minha tataravó já morreu e ela falava nisso e até hoje nada. Mas eu creio que nós nunca tivemos tão perto do fim dos tempos, né? É só olhar os acontecimentos que estamos tendo, e até mesmo aqui no Brasil, coisas que às vezes a gente via em outros países, mas aqui no Brasil nós não víamos certas coisas, né? Chuvas desastrosas, essa questão da pandemia mesmo que está atingindo o mundo todo. Então várias coisas estão acontecendo e coisas que já dizem na Bíblia. Então muitas pessoas vão fazer igual na época de Noé, né? As pessoas não acreditavam, mas Noé foi prudente e construiu a arca. E depois todo mundo sabe o que aconteceu. E nos dias de hoje não é diferente, né? Os sinais estão acontecendo. A palavra de Deus já diz: aquele que tem ouvido, ouça. Porque o pior cego não é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não ouve. Então os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo e o fim está próximo. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E a palavra de Deus vai dizer diz lá no livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então que nós venhamos buscar a Deus todos os dias, né? Enquanto nós tivermos vida, que nós venhamos buscar. Por mais que muitas das vezes nós vamos estar desanimados, nós vamos ter vontade de orar, de agradecer a Deus, de louvar em meio a tanta turbulência, mas não precisa ter vontade, não precisamos esperar ter vontade para buscar a Deus. Mas temos que ser sinceros, orar, agradecer por tudo e glorificar e exaltar o nome dele através de nossas vidas. Buscai enquanto está perto. Ou seja, vai chegar um momento, como diz a Bíblia, que muitos vão procurar e não vão achar. Porque se com o Espírito Santo aqui na terra já estamos passando por isso tudo, imagina quando ele subir, quando vier a época do anticristo e quando ele subir, vai ser muito mais difícil. Então que nós possamos meditar na palavra de Deus. E se você puder, medite nessa passagem de Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia e vamos para cima. Ou seja, sem Deus nada podemos fazer. Memorize isso e que Deus abençoe a todos, independente da sua religião, pois Deus não é religião, Deus é fé. Deus abençoe.